Fala galera, tudo bem? Mais uma vez um vídeo sobre a Premier League, já que essa rodada teve muita coisa interessante, né? Se a gente for olhar para esse fim de semana, a atuação do Firmino, a variação tática que o Lampard usou para vencer e vencer bem o Wolverhampton, a atuação do Tottenham, já falei sobre isso aqui, inclusive no último vídeo, sobre como o Son jogou bem, como o Tottenham enfim deu uma resposta, enfim, são vários os tópicos possíveis, mas a grande história do fim de semana foi a vitória do Norwich sobre o Manchester City, um jogo completamente inesperado, um roteiro épico do ponto de vista do Norwich, pela grande conquista dos 3 pontos, por bater o atual campeão. O Norwich é um caso bem curioso, né? Desde a Championship da temporada passada, um time que chama atenção pelo jeito de jogar e que subiu, apostou bastante na continuidade do trabalho do Daniel Farke e já tem conseguido alguns bons resultados, um bom desempenho em alguns momentos também. Então vamos falar um pouco mais sobre esse jogo? Antes, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, basta clicar aqui embaixo. Clica aí para se inscrever, também ativa o sininho da notificação, que aí você fica sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E claro, deixe seu comentário, participe aqui, deixe a sua sugestão, é sempre bem-vindo, eu estou sempre de olho aí também na caixinha dos comentários. Vamos falar um pouco então sobre essa grande vitória do Norwich para cima do Manchester City, usando um pouco mais do ponto de vista tático, então vou deixar aqui no campinho basicamente a base do que foi o jogo, né? E é curioso porque até foi de propósito, eu coloquei aí no campinho, praticamente só um lado do campo tendo o jogo. E isso era normal, porque o Manchester City geralmente tem esse papel, tem esse perfil, controla a posse de bola, domina os adversários, tem a iniciativa. Mas tem duas formas diferentes de enxergar esse jogo especificamente. Uma é exaltando o que o Norwich fez de diferente, que deu certo e que foi bem, e a outra é também dando um peso considerável para a atuação ruim do Manchester City. E não acho que uma coisa exclua a outra, não. Acho que as duas se complementam na análise do jogo. Porque o Manchester City foi mal, não jogou perto do que pode, mas o Norwich também teve seus méritos por conseguir, primeiro, se sustentar lá atrás, garantir e segurar o resultado, e também, segundo, pela personalidade em alguns momentos, né? Até para construir o resultado e aproveitar as chances, já que o Manchester City bobeou, o Norwich estava lá para aproveitar essas oportunidades. Então, o que é interessante do plano tático? Primeiro, o Manchester City não teve grandes mudanças em relação a isso, até tinha na questão dos nomes, mas o ponto principal está do lado do Norwich. Por quê? O Norwich ele optou por preencher sempre o centro do campo. E o que isso significava na maior parte do tempo? Um time marcando de uma forma muito estreita, então as linhas estavam muito, não só próximas entre elas, mas agrupadas por dentro, protegendo a entrada da área. E isso dava ao Manchester City a possibilidade de explorar, ou de tentar explorar o lado do campo. E o City faz parte da base do jogo, do estilo de jogo do Guardiola, trabalhar muito com a amplitude, ou seja, ter sempre jogadores bem abertos nas pontas. Eles podem ser laterais, podem ser pontas, geralmente tem sido pontas, até se a gente partir do princípio de que os laterais no City já há algum tempo trabalham na maior parte dos jogos por dentro, mas dessa forma, o que acontecia? O Sterling bem aberto na esquerda, Bernardo bem aberto na direita, com Gundogan e Davi Silva tentando explorar esse espaço por dentro, o espaço atrás dos volantes, e nessa chegada no suporte ao Agüero, enquanto Zinchenko e Walker alternariam por dentro e por fora, mas ajudando a encorpar o meio com o Rodri, que foi o volante que fez esse papel por ali. A grande questão é que o Manchester City, além de ter trabalhado mal a bola e não conseguiu explorar os seus meias, então Gundogan e Davi Silva tiveram partidas bem discretas, mas aí entra o mérito do Norwich, porque se a ideia do Norwich era agrupar muita gente por dentro, era interessante como isso funcionava, porque a ideia do City é sempre ter jogadores bem abertos que possam atrair os marcadores e isso vai espaçar a linha de marcação do adversário. O Norwich tinha consciência disso e tomou uma decisão. Qualquer estilo, qualquer opção, isso vale para qualquer jogo, né? Sempre vai te trazer pontos positivos e negativos, sempre vai te trazer benefícios e ao mesmo tempo é um cobertor curto. Você quer marcar muito por dentro, o lado vai ficar mais aberto. Você quer marcar o lado, o meio pode ficar espaçado. E assim vai. O futebol é interessante do plano tático justamente por conta disso, né? Dessas alternativas, dessas possibilidades. A questão é, o Norwich conscientemente deixou o meio mais preenchido e assim tirou do jogo os jogadores de infiltração do Manchester City. Deu espaço para os lados do campo. E aí entrava um trabalho importante de, eventualmente, quando a bola chegasse, por exemplo, ao Sterling na ponta, o Sam Byram saía para fazer esse combate. E para isso,
um dos volantes já recuaria para tentar recompor, para não permitir esses espaços muito grandes. O Tettey foi muito importante, ele e o McLean, né, os dois volantes, foram importantes nesse cuidado aos espaços, acompanhando quem passasse para tentar preencher essa faixa do campo, geralmente o Davi Silva ali no setor do Tettey, que fez um bom primeiro tempo nessa observação, um trabalho que exigia muita concentração sem a bola, e o Byron ao mesmo tempo saindo para os combates ao Sterling, enquanto à frente dele ficava o Buendia, que aí tem um outro capítulo que é muito importante. A gente fala muito do Norwich, do Timo Pukki, o atacante que está muito bem, o finlandês de fato faz um grande ano de 2019, mas se a gente for olhar o trabalho do Buendia, foi muito importante nesse jogo, porque ele é o jogador mais habilidoso do time, ele era quem prendia a bola em alguns momentos para escapar da pressão, para não permitir que virasse um ataque contra a defesa, aquele sufoco, você se livra da bola e pronto. O Norwich, aí entra outro lado legal de destacar, por mais que tenha tentado povoar o meio, o Norwich com a bola é um dos times que menos usam o meio, o centro do campo, na Premier League nessa temporada até aqui. Usa muitos lados, tentando as tabelas com as saídas entre laterais e pontas, os meias abertos, né? No caso o Buendia de um lado, o Cantwell do outro, e eles tinham muito esse cuidado com a marcação por dentro. Então, em alguns momentos o Cantwell, que tem mais capacidade defensiva do que o Buendia do outro lado, o Cantwell recuava para compensar, por exemplo, uma saída do lateral para marcar. O volante afunda, né, entra um pouco mais próximo da área, o Cantwell encorpava o meio. Então era uma coordenação interessante. Agora, dentro daquela ideia de cobertor curto, isso traz consequências. A consequência foi, o Manchester City teve muito espaço e não soube aproveitar na questão dos laterais. Faltou qualidade, foi um dia muito impreciso também, então se a gente for olhar o número de erros bobos de passe, como não havia muita continuidade nas tentativas de tabela que acelerariam o jogo. Por dentro eu já falei que Davi Silva e Gundogan foram discretos, foram mal, não funcionaram, mas por fora, Sterling, Bernardo, geralmente produzem mais do que produziram. Isso tem mérito do sistema defensivo, mas também tem a questão técnica, a questão do desempenho individual deles. E mais do que isso, o jogo pedia muito o suporte dos laterais. Então Walker de um lado e Zinchenko do outro poderiam ter produzido muito mais, porque se nesse desenho desse mecanismo defensivo do Norwich a ideia era sempre compensar e preencher o meio, muito frequentemente os laterais do City tinham espaço ou para acelerarem pelo lado ou até para infiltrarem mesmo, porque se o meia recuou para compensar o fato do lateral ter saído, o volante ter recuado, o corredor estava aberto, estava escancarado, mas os laterais do City ofereceram muito pouco. Acho que aí entra um ponto bastante crítico. Acho até que o Guardiola poderia ter mexido nas laterais para tentar criar novas alternativas ofensivas de jogo, porque dava para ter produzido mais. Não é que o Norwich não tenha oferecido espaços, ofereceu e não foram poucos. O que faltou foi qualidade para o City aproveitar e transformar isso em maior volume ofensivo. Claro, Norwich na parte dele, tentando fazer o que dava ali para se defender. E claro, além disso tudo, ainda teve o lado das falhas individuais, né? O início de segundo tempo do Otamendi, por exemplo, aquela sequência de erros ali, sendo que o segundo seguido gera o gol, foi uma ducha enorme de água fria para um time que tinha ido para o intervalo com um gol que colocava novamente dentro da partida. Então acho que foi um jogo muito legal de ver, claro, do ponto de vista neutro, né? Óbvio que para um torcedor do Manchester City não foi nem um pouco legal de ver, mas de um ponto de vista neutro, acho que foi muito interessante de ver a proposta do Norwich, a execução, a personalidade para aproveitar as chances que criou, os espaços que teve ali, não foram tantas as oportunidades, mas o time conseguiu produzir gols contra o Manchester City e conseguiu se segurar bem ou mal. O City em determinado momento passa a forçar muitos cruzamentos. O primeiro gol do Manchester City no final do primeiro tempo, para mim, ilustra bem os espaços que eu citei da dificuldade de marcação pelos lados do Norwich. O espaço estava ali, faltava era criar essas situações de 2 contra 1 pelo lado, conseguir cruzamentos mais qualificados. Os cruzamentos na segunda trave poderiam ter sido explorados com bem mais frequência e qualidade do que foram. Então acho que foi um jogo muito legal de ver e que expôs a qualidade de um time competitivo que acabou de vir da segunda para a primeira divisão, o que é sempre positivo para o campeonato, e também do outro lado, um dia muito ruim, tecnicamente falando, por parte do atual campeão, do atual bicampeão e de um dos times de maior repertório no futebol europeu. Não é todo dia que a gente vê um Manchester City com uma atuação tão pobre do ponto de vista ofensivo. E isso eu não estou tirando mérito do Norwich, não. Mas foi um jogo legal, foi um jogo bem interessante. Conto aí com os comentários de vocês. O que vocês acharam dessa surpreendente derrota do Manchester City para o Norwich?
E esse Norwich, até onde pode ir? Será que permanece na Premier League? Acho que tem, até por modelo de jogo, capacidade para isso. Já mostrava na temporada passada também, um time legal de ver, até pela questão ofensiva. É claro que nesse jogo contra o Manchester City o foco fica quase todo no aspecto defensivo, mas ofensivamente é um time que tem o que mostrar também. Então conto aí com os comentários de vocês, com a participação. Um abraço a todos, até a próxima.